Hoje estamos saindo da cidade de Lucerna, na Suíça, rumo à Alemanha. Prepare-se para uma aventura de tirar o fôlego pelas paisagens deslumbrantes da Europa. Junte-se a nós em uma viagem épica de moto. Estamos passando pela estação central de Lucerna, estação de trens, ônibus e bicicletas. Hoje cruzaremos, na verdade, 3 países: Suíça, Liechtenstein e Alemanha. Nossa jornada começa em Lucerna. Em seguida, aceleramos em direção a Vaduz, a capital do Principado de Liechtenstein. Continuamos nossa aventura cruzando a fronteira para a Alemanha, onde nos deparamos com os majestosos castelos de Neuschwanstein e Hohenschwangau, em Füssen, Alemanha, região bávara. Esses 2 castelos na Alemanha, com suas torres imponentes e história fascinante, esses castelos oferecem uma experiência verdadeiramente inesquecível. Merece uma visita. E finalmente, nossa jornada culmina em Garmisch-Partenkirchen, um paraíso alpino no coração da Baviera, já na Alemanha. Aqui exploramos as deslumbrantes montanhas, os desfiladeiros naturais e mergulhamos na rica cultura bávara. Preparem-se para se maravilhar com paisagens deslumbrantes, aventuras emocionantes e momentos inesquecíveis. Embarque conosco nessa incrível jornada de moto pela Europa. Um charme esses chalés alpinos. E as casas nos Alpes são frequentemente construídas de madeira, devido à abundância desse recurso na região. O pinho é uma madeira muito comum, devido à sua resistência e disponibilidade local. A madeira é escolhida por sua durabilidade, isolamento térmico e estético tradicional. Eu imagino como é passar um inverno num desses chalés alpinos.
Estamos em Vaduz, capital de Liechtenstein. É o quarto país menor da Europa. Estamos passando pela Catedral de São Florim. Vaduz. Estamos chegando em Vaduz. Vaduz é a capital e a maior cidade do Principado de Liechtenstein, um microestado soberano situado no coração da Europa, entre a Áustria e a Suíça. Liechtenstein é considerada um verdadeiro paraíso fiscal para a sede dos principais bancos internacionais. A história de Vaduz remonta ao século XII, quando a área era habitada por povos pré-históricos. O castelo de Vaduz, que ainda domina a paisagem da cidade, foi construída no século XII e serviu como residência para a família Liechtenstein de Vaduz, da qual a cidade recebeu o nome. Quanto ao Principado de Liechtenstein, sua história remonta à fundação da Casa de Liechtenstein no século XII. O Principado foi formalizado em 1719, quando o Sacro Imperador Romano Carlos VI deu origem ao Principado de Liechtenstein, nomeando em homenagem à família governante. Durante os séculos seguintes, Liechtenstein passou por várias mudanças políticas e alianças, mantendo uma posição neutra em muitos conflitos europeus, incluindo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A cidade de Vaduz desempenha um papel central na administração e na vida cultural do país, além de ser um destino turístico popular por sua bela paisagem e atrações históricas. A população de Vaduz é de 5.500 habitantes. Já a população do país como um todo é cerca de 39.000 habitantes. Franz Joseph II foi o príncipe de Liechtenstein de 1938 até a sua morte em 1989. Desempenhou um papel importante na modernização e desenvolvimento de Liechtenstein, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Ele é lembrado como um dos monarcas mais influentes na história de Liechtenstein. A Catedral de São Florim, localizada em Vaduz, Liechtenstein, é uma das principais atrações da cidade. Construída no século XII em estilo românico, seu interior é impressionante, com afrescos medievais, altares elaborados e vitrais coloridos. A catedral também abriga relíquias importantes. Liechtenstein é um dos menores países do mundo em termos de área e população, mas possui uma economia próspera e uma alta qualidade de vida para seus habitantes. As principais atividades econômicas de Liechtenstein
incluem serviços financeiros, indústria, comércio e turismo. Rataus é a prefeitura. Essa é a prefeitura de uma cidade depois de Vaduz. Não sei o nome dela. E agora estamos passando pela aduana entre Liechtenstein e a Alemanha. Bem-vindos à Alemanha. Estamos na região da Baviera.
Já estamos na região da Baviera, Alemanha. As principais atividades econômicas incluem manufatura de automóveis, BMW, Audi, engenharia mecânica, tecnologia da informação, turismo e agricultura, especialmente produção de cerveja e laticínios. Podemos ver muitos campos de trigo, cevada e centeio. Muitos parapentes nessa região. Estamos muito próximos à cidade de Füssen e o clima está fechando.
Rio Lech, afluente do rio Danúbio. Quase todas as cidades medievais sempre cresceram e prosperaram ao lado de grandes rios. Agora vamos à região dos castelos. Castelo de Hohenschwangau. Castelo de Hohenschwangau. Estamos ouvindo uma trilha sonora de Richard Wagner. Wagner viveu principalmente na cidade de Bayreuth, região da Baviera, na Alemanha. Ele é um dos mais conhecidos por suas óperas. O rei Ludwig II da Baviera foi contemporâneo do compositor Richard Wagner. Ambos viveram durante o século XIX. Ludwig II reinou como rei da Baviera de 1864 até a sua morte em 1886, enquanto Richard Wagner viveu de 1813 a 1883. Wagner teve uma relação muito próxima com o rei Ludwig II, que era um grande admirador de suas obras e apoiou financeiramente suas produções. E um dos maiores sonhos de Ludwig II era que Richard Wagner tocasse em seu castelo, coisa que não aconteceu, pois Ludwig II morreu antes de ver seu castelo pronto. O cisne
era um símbolo significativo para o rei Ludwig II da Baviera no século XIX. Ele tinha uma fascinação pelo cisne, adotando-o como símbolo pessoal. O cisne também estava ligado à sua admiração pelo compositor Richard Wagner, cuja ópera Lohengrin apresentava um cavaleiro que chega em um barco puxado por cisnes. O rei Ludwig II foi um grande patrono de Wagner, como muitos músicos na época, e muitas vezes se identificava com o personagem do cavaleiro cisne de Lohengrin, incorporando essa imagem à sua residência e sua vida pessoal. Foi construído no século XII e serviu como residência de verão para a família real da Baviera. Já o castelo de Neuschwanstein foi construído no século XIX pelo rei Ludwig II da Baviera como um retiro pessoal. Neuschwanstein é conhecido por sua arquitetura românica e inspirou o design de castelos da Cinderela na Disney. Só chineses. Castelo de Neuschwanstein. Essa é a famosa Ponte de Maria. E esse é um instrumento típico do período medieval. Just tell me, old shipmates, I'm taking a trip, mates, and I'll see you some days on the Philosopher's Wing. Reza a lenda que essa é uma região que os grandes reis da Baviera gostavam de passear. Realmente por dentro é lindo. Pena que não dá para fotografar e filmar, mas não permite. Fantástico. Neuschwanstein é um dos castelos mais visitados de toda a Alemanha. E para quem gosta de uma boa caminhada, tem uma trilha paralela que leva ao topo da montanha com uma vista espetacular do castelo de Neuschwanstein. Já o castelo de Neuschwanstein foi construído no século XIX pelo rei Ludwig II da Baviera, como um retiro pessoal. Neuschwanstein é conhecido por sua arquitetura romântica e inspirou o design do castelo da Cinderela da Disney, nos Estados Unidos. Ludwig II não chegou a ver Neuschwanstein concluído, morrendo antes da sua finalização. Ambos os castelos são atrações turísticas populares e oferecem uma visão fascinante da história e cultura da região.
Castelo de Neuschwanstein, visto da Ponte de Maria. E agora, a caminho do principal castelo da Baviera, um dos castelos mais visitados de toda a Alemanha, Neuschwanstein. Aqui é a parte de trás do castelo. E essa é a frente do castelo. Muitos paraquedistas aqui. Esta é uma imagem para se guardar na memória. Agora vamos visitar o castelo. A visita interna do castelo é sempre com um mapa na mão. É terminantemente proibido filmagens e fotos no interior do castelo, aliás, de qualquer atração turística aqui em Füssen. Por isso as imagens são retiradas do Google. Não fui eu que tirei essas fotos, mas garanto que o castelo por dentro é muito mais impressionante do que essas fotos. É espetacular, é inesquecível. O rei Ludwig II da Baviera também foi chamado de o Rei Louco, devido ao seu comportamento excêntrico e suas decisões controversas durante o seu reinado. Ele era conhecido por suas extravagâncias, gastos excessivos em projetos arquitetônicos grandiosos e por se retirar da vida pública, preferindo viver em um mundo de fantasia. Além disso, suas relações turbulentas e suas decisões políticas questionáveis contribuíram para essa reputação, o Rei Louco. O rei Luís II, ou Ludwig II, também foi alvo de intrigas políticas e resultaram em sua deposição em 1886, apenas alguns dias antes de sua morte misteriosa. Hoje, o rei Ludwig II da Baviera está sepultado no mausoléu da família real, na igreja de São Miguel, em Munique, na Alemanha, bem no centro histórico. Este castelo foi todo inspirado na ópera Lohengrin, de Richard Wagner.
Estas vistas aéreas são de tirar o fôlego. Daqui podemos ver os 2 principais castelos, todo o vale e a cidade de Füssen abaixo. Estamos em plenos Alpes alemães, muito próximos à divisa com a Áustria. Cansa, mas o lugar é espetacular. E aqui eu consegui fazer todas as imagens com o drone, do jeitinho que eu queria, dos 2 castelos. E o castelo lá em cima. E agora, saindo de Füssen, rumo a Garmisch. Estamos entrando na Alemanha, rumo à cidade de Garmisch-Partenkirchen. A cidade de Garmisch-Partenkirchen é uma cidade no sul da Baviera, Alemanha. Já podemos ver a famosa montanha Zugspitze, a mais alta da Alemanha.
Já estamos na cidade de Garmisch-Partenkirchen. A cidade de Garmisch-Partenkirchen, conhecido por suas paisagens alpinas deslumbrantes e por sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 1936. E o Hotel Zugspitze, o mesmo nome da montanha. Igreja de São Martinho. Garmisch é conhecida por sua tradição alpina, festivais folclóricos e esportes de inverno. Já Partenkirchen é a mais antiga e preserva sua arquitetura tradicional bávara. A montanha Zugspitze, com uma altitude de 2.962 metros, é a montanha mais alta da Alemanha. Localizada próximo à fronteira com a Áustria, Garmisch tem uma população de cerca de 26 mil habitantes. Historicamente, Garmisch e Partenkirchen eram duas cidades distintas que se uniram em 1935 para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno. Igreja de São Pedro e São Paulo. A região é predominantemente católica.
Localizada nos Alpes Bávaros, perto da fronteira com a Áustria, oferece vistas deslumbrantes e é acessível por meio de teleféricos, trens de montanha e trilhas para trekking. Esses são os Alpes alemães, e essa é a montanha Zugspitze, uma das montanhas mais altas de toda a Alemanha. E em plena Alemanha, a gente acabou optando por comer comida japonesa. Grande, Paulo. Tá perdido? A bicicleta vai atropelar você. A bicicleta, a bicicleta, a bicicleta, a bicicleta, a bicicleta. Gente, são 10 horas da noite. Ainda tem luz do dia, só que desapareceu a população. Mais um bebedouro. Quem diria o Banco Santander? Realmente essa cidade é uma pintura. É linda demais. A Regina tirando foto. E aqui uma das famosas torres alemãs. Cada cidade tinha a sua, indicando quais eram os serviços e os comércios disponíveis nela. Isso é histórico na Alemanha. Perfeito, ó.
cidade de Garmisch-Partenkirchen. Alemanha. Espetacular.